Os tapetes parecem interessantes. Então, muito. Só que a gente não consegue ler. Só o de Aristóteles. Não, ele faz comentários sobre diversas constituições. São de Aristóteles, então, mas ele faz considerações sobre outras constituições. Começa por aí. Pessoal, vamos lá, pessoal. Vocês topam começar? Mas essa edição, aí também tem os mesmos anexos, os mesmos apêndices. Aqui tem, só que não são atenção livros. E esse aqui transformou alguns livros em apêndices. Que estava no meio aqui misturado. Ele achou que era um assunto. O grande mérito dessa edição aqui não é a linguagem, não é a tradução, mas é essa organização que foi feita, a organização. Ok, pessoal, então eu queria começar. Pedir então a atenção de vocês novamente, tá? Para a gente recomeçar aqui a nossa luta. Nós estamos aqui na página 154 e ele está aqui, se eu não me engano, se eu me lembro bem, está falando do Poder Executivo. E fazendo comentários sobre o Poder Executivo, claro que comentários genéricos, porque como há diversas formas de governo, há diversas formas de o Poder Executivo se organizar. Então estamos lá, agora temos um outro leitor, que é o Fábio. Fábio, você assume agora. Muito obrigado então, amor. Tá? O ofício que se segue, né? Página 134. O ofício que se segue imediatamente é de primeira necessidade, mas também de enorme dificuldade. É o de executor das sentenças de condenação, o de pregoeiro de bens apreendidos e o de guarda das prisões. É difícil prestar-se a estas funções por causa dos ódios a que elas expõem, e não se aceitam semelhantes trabalhos a menos que sejam muito lucrativos. Quando são aceitos, não se ousa seguir o rigor da lei, que é, porém, algo indispensável. Os que aceitam não cumprem, porque é chato, né? Cumprir, né? Matar alguém, por exemplo. Né? De nada serviria sustentar uma causa e obter uma sentença se não houvesse ninguém para fazer com que ela fosse obedecida. Sem a execução, é impossível que a sociedade subsista. Portanto, é preferível que tantas funções não sejam confiadas a um só funcionário, mas que eles possam servir a vários tribunais. O sentido dessa frase aqui enigmática, no fundo, é que não deve, portanto, é preferível que tantas funções não sejam confiadas a um só funcionário, mas a funcionários de vários tribunais. Esse é o sentido que está aqui, devia estar subentendido. Então, nunca botar num sujeito só, porque esse sujeito vai ter o ódio de todo mundo, né? Então, você diluir a execução das penas. Da mesma forma, devem-se dividir todos os cargos que expõem ao ódio, tais como as vendas judiciárias... Asta pública, né? Asta pública. Venda judiciária é asta pública, leilão. Né? Empregar nestas funções a cada nova execução um novo funcionário, transferi-lo de um juiz local para o outro juiz. Por exemplo, se for o agorônomo, que é inspetor das cidades, quem condena, que seja o astinomo, que é o supervisor dos mercados, que execute. Fazer a alternância de quem condena e quem executa para diluir o ódio, né? E reciprocamente. Por quanto menos ódio tiver que se possa passar para chegar à execução, maior será a sua rapidez. Se a mesma pessoa condena e faz executar, é algo de duplo ódio. Se depara com o mesmo executor em toda parte, trata-se de um meio de fazer com que ele seja universalmente odiado. Em vários lugares, a profissão de carcereiro é separada da de executor, como em Atenas, no Tribunal dos 11. Esta separação é uma atenuação não menos necessária do que a precedente. Tais ofícios têm a desvantagem de serem evitados pelas pessoas de bem, tanto quanto possível, e não é seguro confiá-los a malandros. Esses precisam muito mais ser vigiados do que vigiarem os outros. Não sei se vocês lembram, mas o carcereiro de Sócrates foi comprado pelo Crito. Então, no diálogo do Crito, o Crito chega e fala: Sócrates, é o seguinte, amanhã você vai ser morto. Mas já dei um jeito, comprei ali, falei com o carcereiro, acertei com ele, né, dei uma cervejinha para ele. Já paguei uma rede. Então nós vamos sair daqui agora, correndo, tá aí os cavalos na frente e vamos embora. Isso aconteceu de fato, isso é jornalístico. Corrupção policial já existiu. Né? Corrupção policial que o Crito, que é um aluno rico de Sócrates, faz para salvar o professor. Compra o carcereiro de Sócrates. Ele não quis ir, né? Mas que estava comprado, estava.
Então, já tinha nessa época essa preocupação e não botar os malandros para cuidarem disso. O que é astrônomo mesmo? Astrônomo é o supervisor de mercados, é o sujeito que cuida dos mercados. Então, um condena e o outro executa. Então, se você não tem o condenador e o executor na mesma pessoa, não concentra o ódio numa pessoa só. Aristóteles era a favor da pena de morte? Na política ele não entra nesse mérito. Ele faz executores. Mas isso era comum, a pena de morte era normal, tá? Não era nem alguma coisa que estivesse em julgamento. Tá? Não estava aí em debate a pena de morte no tempo de Aristóteles. Estava em debate o crime pelo qual você a merece, isso sim, mas a pena de morte em si não. Tá? Completamente normal, ninguém debatia isso. Portanto, essas funções não devem pertencer a um cargo fixo, nem estar sempre nas mesmas mãos, mas sim ser realizadas ora por um, ora por outro, principalmente nos lugares em que a guarda da cidade é confiada a companhias de jovens. Depois desses ofícios de maior urgência, vêm outros não menos necessários, mas de uma ordem mais elevada e de um maior valor representativo, pois exigem mais experiência e necessitam de maior confiança. São os comandos de praça e dos outros oficiais militares. Comando de praça é a polícia, no sentido moderno da palavra. Comando de praça é a polícia. Eles são necessários tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, para a guarda dos portos e das fortificações, assim como para vigiar e manter em ordem os cidadãos, aqui em maior, ali em menor número, de acordo com a importância dos lugares. Nos pequenos, basta para todos um comandante em chefe. Chamam-se esses chefes estrategos ou polemarcas. A cavalaria, a infantaria ligeira, os arcos, a marinha, tem cada qual seus oficiais particulares, chamados navarcas, almirantes, hiparcas, generais de cavalaria, taxiarcas, coronéis, e seus oficiais subalternos, trierarcas, locargos, filarcas e outros subordinados, todos ocupados única e exclusivamente com o trabalho de guerra. Embora nem todas as funções de que acabamos de falar participem do manejo do dinheiro público, mas como algumas estão amplamente envolvidas nisso, é preciso que haja acima delas um outro magistrado, que sem que ele mesmo administre coisa alguma, faça com que os outros prestem conta de sua administração e a corrijam. Uns o chamam auditor, outros inspetor de contas ou contadores. Outros grande procurador. Além disso, uma magistratura suprema, de que dependam todas as outras, é enfim necessária. Ela tem ao mesmo tempo o direito ordinário de impor os impostos e de inspecionar a sua percepção. Percepção dos impostos é o recebimento, né? Recebimento. Em toda parte onde o povo é senhor, ela preside as assembleias, pois é preciso que aqueles que a convocam tenham nelas a principal autoridade. Em alguns lugares, ela é chamada probulia, ou consulta, porque prepara as deliberações. O outro tradutor traduziu por pré-conselheiro. A expressão que foi feita no outro caso é pré-conselheiro, que é o sujeito que prepara e que propõe para a Assembleia uma certa deliberação, como se fosse o presidente da Assembleia. Esse cargo aqui confunde-se assim com o presidente do Senado, o presidente da Assembleia, enfim, o presidente dos que deliberam. Nas democracias em que a massa decide soberanamente, dão-lhe o nome de Senado. O tradutor inglês, da tradução inglesa, chama de Chief Political Officers. Que é divertido, né? Essa tradução, Chief Political Officers. Após estas diversas espécies de magistraturas políticas, vem um outro tipo de ministério público, relativo ao culto divino, que abrange, depois do sacerdócio, a intendência das coisas sagradas, o trabalho de conservar os templos e os edifícios existentes, de reformar os que estão em ruínas. Numa palavra, tudo que diz respeito à religião. A religião confunde-se com a coisa pública. Não há religião privada na Grécia. A religião e o poder público são a mesma coisa. Por isso que não há aquele conflito entre César e Deus que Jesus Cristo inaugura, né, daí para frente. Então, é tudo a mesma coisa, tudo misturado. No Império Romano também é assim.
O sacerdote romano era, ordinariamente, o oficial do exército. Então, com isso, você resolve o problema do conflito que há entre o poder temporal e o poder espiritual. Algumas vezes, todas essas funções são reunidas, como nas pequenas cidades e em outros lugares, elas são separadas do sacerdócio, como a dos sacrificadores, dos guardiões e dos tesoureiros. Tesoureiros são os inspetores de fundos sagrados. É o pessoal que cuida do dinheiro que é usado para fins religiosos. Outro ofício semelhante é o de superintendente dos sacrifícios públicos, cuja lei não confiou aos sacerdotes, mas sim às comunidades de lar. Desculpe, foi entender isso, né? Então, alguns sacrifícios religiosos são feitos nas casas e não publicamente. Então, tem alguém que cuida disso também, que é o superintendente de sacrifícios públicos. Aqueles que presidem são chamados ora arcontes, ora reis, ora britanes. Isso porque no modelo ateniense, os arcontes, que eram o poder político verdadeiro, foram perdendo valor até virarem apenas agentes de justiça ou apenas representantes religiosos. Então, às vezes, esses chamam também reis, mas já sem a conotação de monarquia. São pessoas que têm representação apenas religiosa, que foi acontecendo em Atenas. Por isso que em alguns lugares é assim, nem em todos, né? Então ele diz às vezes, porque ele está sendo, obviamente, cuidadoso em não generalizar. Recapitulando toda esta exposição, constataremos que todos os ofícios ou ministérios necessários têm por objeto quer as honras devidas ao Ser Supremo, quer o serviço militar, quer a administração das finanças, vale dizer, a receita ou a despesa das rendas públicas, quer o abastecimento dos mercados ou a polícia das cidades, dos portos, dos campos, além da administração da justiça, o tabelionato dos contratos, a execução das sentenças, a guarda das prisões, a auditoria e o exame das contas, a reforma dos abusos e das prevaricações, enfim, as deliberações sobre os negócios do Estado. A reforma de abusos e prevaricações é de cuidar com a honestidade da coisa pública, né, do trato público. Os povos que gozam de maior lazer de uma paz profunda, ou que estão em condições de sentir o secreto encanto do bem-estar e de obtê-lo para si mesmos, têm ofícios próprios, como a nomofilacia, ou guarda das leis. A inspeção do comportamento das mulheres, a disciplina das crianças, o reitorado dos ginásios, a intendência dos exercícios ginásticos, das festas de Baco e outros espetáculos do mesmo gênero. Reitorado dos ginásios é o superintendente de cultura física, que é uma coisa importante no mundo grego. O intendente de exercícios ginásticos é o sujeito que cuida das competições, digamos, é a FIFA, né, lá da época, sei lá. E as festas de Baco são as festas dionísicas, festivais de Dionísio, que são as mais importantes festas do mundo grego e que são aquelas festas onde os dramaturgos tinham que apresentar 3 peças. Então, a razão pela qual há muitas peças que são parte de trilogia é porque Eurípides, Sófocles e Ésquilo, por exemplo, entre outros, apresentavam 3 peças em seguida e elas concorriam a um prêmio. Então, o teatro grego está associado às festas de Baco, que são... Baco é no latino, né? Dionísio. Os gregos chamavam de festas dionísicas, né? Mas é a mesma pessoa, Baco e Dionísio é o mesmo sujeito. Né? Não é isso? É a mesma, um é grego, outro é latino. Mas a gente fala em festas dionísicas como o nome que se dá na Grécia para essas festas onde os dramaturgos apresentavam as suas peças. Destes ofícios, alguns, como a disciplina das mulheres e das crianças, não convém à democracia, cujo povo quase é só composto de pobres, e por que não tendo condições de fazer servir por outros, são forçados a empregar suas mulheres e suas crianças como domésticos. Está vendo? Quer dizer, ficar fiscalizando as mulheres é besteira, porque o que é basicamente fiscalizar as mulheres? Impedi-las de ter uma vida pública, digamos assim, exorbitante. E algumas mulheres não podem deixar de ter isso porque elas trabalham trabalhos concretos e reais num mundo em que há dificuldade, né, econômica. Então ele está dizendo que é antidemocrático ficar incomodando e amolando as mulheres com isso. Tá? Então não é possível porque mulheres e crianças trabalham como se fossem pessoas
do mundo, né? Trabalham no mundo. Apesar de que a regra é que é um pedaço da casa onde os homens não têm acesso. Quer dizer, a mulher tem uma autoridade na casa, dentro da casa, maior do que o homem. A autoridade externa é maior do homem, a autoridade interna é a maior da mulher. A mulher é que manda na casa, ela tem autoridade enorme sobre a casa e espera-se que ela restrinja-se a essa autoridade. Então, é para isso que tem inspetores do comportamento das mulheres, mas num lugar onde todo mundo tem que trabalhar, né? Como é que faz? Não dá. É isso. Como a seguir a 3 magistraturas mais eminentes que todas as outras, a conservação das leis, a consulta e o Senado, a primeira é própria a aristocracia, a segunda a oligarquia e a terceira a democracia. Nas grandes cidades, que pelo grande número de cidadãos podem prover um em cada função, não se deve conferir mais do que um cargo a cada um. Isto propicia progresso a um maior número. Também é preciso que não se possa retornar ao cargo, em alguns casos, senão após longos intervalos, e em outros ocupá-los apenas uma vez na vida. O trabalho é mais bem feito quando só nos ocupamos com um negócio do que quando somos obrigados a nos dividir em muitos. Nas cidades pequenas, a falta de gente força a que se confiram vários ofícios à mesma pessoa. Não se encontram pessoas nem para todas as funções, nem para a sucessão de cada uma delas. Às vezes, porém, elas precisam das mesmas magistraturas e da mesma constituição que as grandes, com a única diferença de que umas são, com frequência, forçadas a voltar sempre às mesmas pessoas, e as outras só são obrigadas a isso após longos intervalos. Nada impede, portanto, que se acumulem vários cargos sobre uma pessoa, contanto que suas funções não sejam incompatíveis. É assim que se suspendem em um mesmo lustre várias velas. Se conseguimos explicar bem quantas magistraturas são necessárias para toda a cidade e quantas, sem serem necessárias, são úteis, compreende-se com maior facilidade quais são as que podem combinar-se e convém reunir na mesma pessoa. É bom não ignorar tampouco quais são os ofícios cujas atribuições, segundo o lugar, deveriam ser aumentadas e que objetos se devem pôr à disposição de uma única e mesma autoridade. O verbo ignorar aqui, aliás, exceler é um verbo legítimo em português, estava certo mesmo, excel, a pergunta do Alexandre ontem. Em português, o verbo ignorar aplica-se exclusivamente no caso de não saber. Então, eu ignoro os últimos números que deram na ordem. A ideia de ignorar, no sentido de desprezar, é lindeza, né? Então, isso não se deve usar em português. Então, eu tenho a impressão que aqui há nitidamente um erro dessa aplicação. Aqui não deveria estar ignorar, mas desprezar. Porque ignorar ainda em português não tem status de palavra do idioma, a não ser no sentido de que você não sabe. Então, eu ignoro o endereço de fulano. Agora, eu desprezo determinada afirmação. Então, ignorar não se pode falar como em inglês, como também não se deve chamar prova de evidência. Então, por causa dos filmes de detetive americanos, então todo mundo agora chama evidência de prova. Em português, evidência e prova não são a mesma coisa. Então, o que eles chamam de evidência é ou indício ou prova, mas nunca evidência. Evidência é alguma coisa que está evidente. É também outra maneira errada de usar as palavras. Em português, o certo é dizer indício. Então, há indícios, determinado assunto é um indício de culpa, mas não é uma evidência de culpa, porque a evidência terá que ser depois demonstrada no julgamento. Não é? É essa a ideia. Por exemplo, a vigilância da honestidade pública deve pertencer ao agorônomo, que é o inspetor das cidades, ou chefe de polícia, unicamente nos mercados e nas praças públicas, cabendo a outros funcionários em outros lugares, ou deve ser exercida em todo lugar pelo mesmo. Será a coisa ou a pessoa que deve servir de regra para a distinção? Será a honestidade pública confiada a um inspetor no que diz respeito a mulheres e a um outro no que se refere às crianças? Também se deve saber
se a diversidade das formas de governo acarreta também alguma diferença entre as magistraturas. Se suas atribuições são as mesmas na democracia, na oligarquia, na aristocracia, na monarquia, sem maior diferença do que a aptidão das pessoas, que não serão iguais nem semelhantes em toda parte, mas diferentes em cada governo. Vocês repararam que quando ele está agora frequentemente listando 4 tipos, né? Então, a monarquia, sabemos o que é. A democracia é aquele sistema que ele não quer porque tende para a demagogia. A oligarquia é o sistema que ele não quer porque tende para a monarquia. A aristocracia é sempre a república democrática que ele está querendo supor aqui, tá? É sempre esse modelo. Então, no fundo, ele acha que só tem esses 4 na prática. Se você reduzir tudo ao esqueleto, só vão ter esses 4. Por exemplo, na aristocracia serão escolhidos entre as pessoas instruídas, na oligarquia entre os ricos, na democracia entre os homens livres. Enfim, há de se perguntar se há diferenças intrínsecas entre estas magistraturas, se há lugares em que elas convêm, outros em que se precisa de diferentes, ou se elas não apresentam outro contraste senão ser conforme as dimensões dos estados, grandes em uns e pequenos em outros. Algumas são manifestamente particulares a certos estados, como a de relator das leis ou pré-consultor. É o pré-conselheiro, lembra? Nós vimos falar dele, pré-conselheiro. Função que não é de modo algum democrática, embora a deliberação o seja. É bom, no entanto, que haja pessoas que examinem os problemas antes do povo, para que ele não perca em discussões o tempo do seu trabalho. Mas se forem poucos, como devem ser, será uma função oligárquica. Sempre insistindo que só funciona quando tem oligarquia com democracia, senão não funciona. Tá? Esse parágrafo aqui é só para dizer isso, que tem que ter sempre uma mistura das duas coisas, senão não vai dar certo. Nos estados onde há consulta e senado, os consultores ficam acima dos senadores. Os conselheiros, né, portanto. Esses pertencem a uma instituição democrática, aqueles oligárquicos. A autoridade do Senado perde-se nas democracias, onde o povo reunido decide sobre todos os casos. É o que acontece de ordinário quando os que compõem a Assembleia gozam de certa abastança, ou lhes concedem um salário para assistir a ela. Pois quem tem lazer se reúne com prazer e participa de tudo. É próprio da aristocracia a inspeção das mulheres e das crianças. Tal função não é nem democrática nem oligárquica, como com efeito impedir as mulheres dos pobres de saírem ou censurar as mulheres dos oligarcas acostumadas a ver no luxo. Mas isto é o suficiente sobre este ponto. Voltemos à escolha dos magistrados. Ela apresenta 3 pontos a examinar, cuja combinação fornecerá todas as modalidades que procuramos. A quem cabe nomear os magistrados, de onde devem ser tirados e como proceder. Cada um desses 3 pontos admite 3 soluções diferentes: nomeação por todos os cidadãos ou apenas alguns dentre eles, elegibilidade de todos ou apenas dos de uma classe determinada, pela renda, quer pelo nascimento, quer pelo mérito, quer por alguma outra razão. Assim houve em Megara alguns exilados que retornaram e subjugaram o povo pelo êxito de suas armas. Designação por eleição ou por sorteio. Estas diversidades podem combinar-se 2 a 2, de modo que tais magistrados sejam eleitos por tais cidadãos e os outros por todos. Uns escolhidos dentre eles, outros tirados de tal classe, uns escolhidos por sorteio, outros por eleição. Cada uma dessas diferenças compreende ela própria 4 modos, pois ou todos escolherão entre todos por eleição, ou todos entre todos pela sorte, e entre todos juntos, ou entre todos divididos por seções como tribos, comunidades ou cúrias, até que se tenha atingido a totalidade dos cidadãos. Ou ainda entre todos, mas parte pela primeira maneira, parte pela segunda. Tem tudo quanto é jeito de fazer, né? Se a nomeação couber apenas a alguns, eles nomearão ou entre todos por eleição, ou entre todos pela sorte, ou entre alguns quer por eleição, quer pela sorte, ou parte de um jeito, parte de outro, isto é,
dentre todos por eleição, dentre alguns por sorteio. Isso de tal maneira que se pode chegar a 12 formas, sem falar de suas combinações. 12 formas eleitorais, sem falar de combinações outras que não essas 12. Ele está vendo todas as constituições, está vendo que tem tudo quanto é jeito de fazer. É isso que ele está dizendo, na verdade. Não tem grande importância exatamente como faz, né? Dentre estas formas, 2 são democráticas. A nomeação por todos entre todos, por eleição ou por sorteio, ou das 2 maneiras, parte por eleição, parte por sorteio. 2 são republicanas, a saber, quando não são todos que nomeiam, embora escolham dentre todos ou dentre alguns, quer por eleição, quer por sorteio, ou pelas 2 maneiras, quando escolhem alguns dentre todos e outros de uma classe especial. E das 2 maneiras, isto é, parte por sorteio, parte por eleição. A oligarquia escolhe apenas alguns dentre todos, uns por eleição, outros por sorteio. Ou das 2 maneiras, parte por sorteio, parte por eleição. É ainda mais oligárquico empregar as 2 maneiras. A república aristocrática escolhe alguns dentre todos os cidadãos, outros de uma classe particular, ou alguns por eleição, outros por sorteio. Que alguns escolham dentre alguns, parte por sorteio, parte das 2 maneiras, é oligárquico, mas já não é se alguns são escolhidos simplesmente dentre todos. A aristocracia dá a todos a escolha dentre alguns. Então, as diversas maneiras conforme os diversos registros. Não é tão importante assim a gente se preocupar com os detalhes, né? Que afinal são apenas conclusões de pesquisa de campo. Vamos então para o Poder Judiciário? O Poder Judiciário. Vamos lá. Bonito. Diga. Ele usa muito a palavra magistrado. Magistrado é uma palavra que aqui é usada também com muita amplitude. Magistrado não tem o sentido de ser um representante do Poder Judiciário como hoje em dia, tá? Esse sentido não tem. Magistrado é o representante do governo. É alguém ligado ao processo público, seja como eleitor, seja como governante, ou seja como juiz. São todos magistrados, tá? Então hoje em dia só se usa essa expressão para o juiz, né? O juiz só é que tem esse nome no mundo moderno, mas aqui não, é ligado à noção de servidor público, seja um servidor público pago ou não, tá? Tanto faz. O Poder Judiciário. A ordem judiciária é o 3º órgão da Constituição e do governo. Para estudá-la, seguiremos aproximadamente o mesmo plano. Ele se reduz a estes 3 pontos. De onde, por que e como se escolhem juízes. De onde? Dentre todos ou em certa classe. Por quê? Precisam-se de quantas espécies de tribunais? Como prover ao seu recrutamento? Por eleição ou por meio de sorteio? Comecemos pelas espécies de tribunais e de juízes. Elas são 8. A primeira, para a apresentação das contas e exame da conduta dos magistrados. É Tribunal de Contas. Isso chama-se Tribunal de Contas, né? No mundo moderno. Aqui no Brasil, pelo menos. A segunda, para as malversações financeiras. Do Estado. É o Tribunal de Crimes contra o Erário Público. Aqui no Brasil tem vários nomes, peculato, né? Tem vários nomes que você dá a diversos tipos de roubo público. Então, é um tribunal só para isso, para cuidar do crime contra o erário público. A terceira, para os crimes de Estado ou atentados contra a Constituição. São crimes quando não tem conotação financeira, mas tem conotação de contrapor-se a uma regra constitucional. Né? Matar quando não deve, né? Invadir quando não deve, enfim. Que tenha uma noção de arrepio à Constituição. A quarta, para as multas contra as pessoas, quer públicas, quer privadas. Esse é um tribunal que discute as multas. É um tribunal de apelação. Esse aí, tá? A quinta, para os contratos de alguma importância entre particulares. Quer dizer, para contratos acima de um determinado tamanho. Tá? Portanto, de importância financeira. A sexta, para os assassínios ou tribunal criminal.
Distingue-se se o homicídio foi cometido na pessoa de um juiz ou de um particular. Se foi perpetrado. Agora, desculpe, aqui isso ficou esquisitíssimo. Eu fui verificar as traduções e nas outras traduções não tem nada a ver com esse negócio de cometido na pessoa de um juiz ou um particular. O que está escrito nas outras traduções é o seguinte, que podem ser julgados os assassinos do tribunal criminal, que podem ser julgados num tribunal ou em mais de um. É o que está nas outras traduções, tá? Os assassinos, o tribunal criminal assassinos também podem ser julgados nos outros tribunais, e não o que está aqui escrito, tá? Então, aí está certo. Se for perpetrado, para frente está certo. Se for perpetrado premeditadamente ou involuntariamente. Que é dolosamente ou culposamente, na linguagem moderna. Se sendo certo o fato, só se trata da questão de direito. Não havendo dúvida de que houve o crime, a questão é saber se o crime é perdoável ou não, por exemplo. Se é ou não é em legítima defesa de si ou de terceiros. Então, alguém matou outro, mas então não há dúvida. Agora o tribunal vai descobrir se aquele crime configura a legítima defesa de si ou de terceiros. Se há ruptura de banimento por parte dos exilados por assassínio, caso em que a pena se leva ao tribunal do poço ou... Como é que pronuncia isso? Frear. Que é o nome disso em grego, né? Ou frear. O que só acontece raramente e apenas nas grandes cidades. Isso tudo para dizer o seguinte: é o tribunal que julga o sujeito que fugiu quando cometeu o crime e volta depois de um certo tempo. Esse é o tribunal para esse assunto, que diz que são poucos casos. Mas esse é o sentido que está ali. É o fugitivo da justiça que volta do exílio para ser julgado. Frear é poço. Frear é o nome do tribunal do poço, tá? Né? Por isso que frear, freático, né? Lençol freático. É a mesma origem, tá? Freático, né? O lençol que está submerso, né? Isso, por isso o tribunal submerso. Claro que o tribunal não é dentro de um poço, mas é de um crime que, de certo modo, está submerso. Né? Esse é o sentido dessa expressão. A sétima para os negócios dos estrangeiros, quer entre eles, quer contra cidadãos. Além desses tribunais, existem juízes para os casos mínimos, tais como os de 1 até 5 dracmas. Isso é até $1, mais ou menos, no dinheiro de hoje. Ou pouco mais. Já tinha juizado especial, né? Tá vendo? Pequenas causas. Por isso é preciso julgar estas queixas. Elas não merecem, porém, ser levadas diante dos grandes tribunais. Está vendo quem foi que inventou o Tribunal das Pequenas Causas? Hoje é 40 salários mínimos. 40 mil. Falemos agora da nomeação dos juízes, objeto ainda mais interessante para o Estado, em que, se mal concebido, acarreta sedições e, às vezes, revoluções. Aqui uma sedição uma sedição é um ato de rebeldia. Então, uma sedição é quando um pedaço do exército se rebela contra outro. Não chega a ser uma revolução, porque não há troca de poder, mas é uma rebelião. Uma sedição é uma rebelião de natureza militar, basicamente militar. Um levante. Mas não, um levante, essa é a ideia de sedição. É preciso necessariamente que aqueles que devem julgar todas estas espécies de casos sejam nomeados ou por uma ou por outra destas duas maneiras, a eleição ou o sorteio. Ou para todas as espécies de matérias, parte por eleição, parte por sorteio. Ou para certos casos, por uma ou outra destas mesmas maneiras, o que produz 4 diferentes procedimentos. O mesmo então se produz no caso em que os juízes não são tirados da universalidade, mas de certa classe de cidadãos. Pois ou eles são tirados desta classe para todas as naturezas de negócios, e isto por eleição ou por sorteio, ou parte por uma, parte por outra maneira. Ou o mesmo tribunal é formado de juízes, dos quais alguns foram eleitos e outros sorteados. O senador biônico tinha senadores eleitos e senadores indicados. Ali é um sistema misto, né? O que produz tantas diversidades quanto as vimos mais acima, as quais se devem acrescentar as que podem resultar das combinações. Por exemplo, tal tribunal é formado de juízes tomados indistintamente dentre todos os cidadãos.
tal outro de juízes tirados de certa classe. Tal outro é formado destas duas maneiras, isto é, parte pelo povo, parte de tal classe, e isto por eleição ou por sorteio, ou das duas maneiras. Tinha aqui no Brasil esse negócio de juiz classista, que agora não tem mais. O que é o juiz classista? Era o sujeito que era indicado pelo sindicato dos patrões e um indicado pelo sindicato dos empregados. Então, tinha um determinado poder, eu não sei se era muito, eu acho que... Era conhecido como um juiz e dois bandeirinhas. O juiz do trabalho e os dois bandeirinhas. Então, é uma fórmula mista. Você, além de ter o juiz da magistratura normal, né, concursada, você tem indicação de juízes. Então, na verdade, é uma quantidade praticamente inesgotável de fórmulas que ele foi descobrindo ao fazer a pesquisa de campo. Essas descrições dos diversos momentos são apenas prova de que ele está trabalhando com fatos e está se referindo a situações reais. Então, não é na teoria, é na real mesmo. Ele viu lugares que é assim, ou que é assado e assim por diante. É isso que Aristóteles faz. Ele parte sempre dos indivíduos concretos e reais. Destas maneiras possíveis de compor os tribunais, as duas primeiras são democráticas. Os juízes são escolhidos dentre todos e para todas as matérias. Os dois modos seguintes são oligárquicos, pois os juízes são escolhidos de certa classe e têm uma competência universal. O último modo é aristocrático ou republicano. Os juízes são escolhidos dentre a universalidade dos cidadãos e, por outra parte, em tal ou tal classe. Esse parágrafo, então, se havia alguma dúvida sobre o modelo que ele tenta fazer, está mais que esclarecido agora, né? Quer dizer, o que ele quer fazer é um sistema sempre que casa uma ideia de aristocracia, que é a virtude, uma ideia da oligarquia, que é o dinheiro, com a representação mais ampla possível. Então, ele sempre prefere os sistemas mistos a qualquer outro sistema. Então, ele está sempre insistindo na fórmula que ele prefere, que é a fórmula aristocrática democrática, que é a república democrática. Era PSDB, né? Ele, não, foi ele, de certo modo, né? Agora, no sistema brasileiro, por exemplo, em tese, qualquer cidadão pode ser juiz. Eles podem direito e seja advogado e tal. Mas também tem a parte oligárquica, porque é vitalício, cargo, toda essa... Porque, não sei se a vitalicidade do cargo aqui confirma uma oligarquia. Haveria uma oligarquia se você tivesse, por exemplo, uma reserva de mercado a uma certa família, ou um certo determinado tipo de pessoa cuja qualificação não seria acessível pelos outros. Como é que eu explicaria? Seria assim oligarquia. Então, o nosso sistema, permitindo que qualquer serviço com tanto advogado, é democrático. Porque a vitaliciedade é menos uma proteção a quem exerce o cargo do que uma proteção a quem dele espera a atividade de juiz. Porque senão poderia sofrer certas pressões, né? Poderia sofrer certas ingerências. Ela tem essa dupla finalidade, mas ela visa mais proteger o jurisdicionado do que proteger a pessoa que exerce a magistratura. No modelo brasileiro não há nenhuma espécie de modelo político brasileiro, não há oligarquia nenhuma. Quer dizer, não há nenhum mecanismo oligárquico funcionando de fato. Nesse sentido, tem uma dúvida. O movimento do desembargador, por exemplo, o desembargador, não, é assim, há determinados cargos que são indicados, né, dentro do setor judiciário. Né? Não é o clube do Bolinha que indica? É que não há uma pré-determinação de que aquilo pertence a um determinado grupo, quer dizer, não está pré-marcado. Então, depois que ele entrou, vira talvez um grupo que se protege, mas não há uma delimitação prévia de quem deve participar daquilo. Então não chega a ser uma oligarquia, é mais uma coisa meio corporativa. Então o Brasil, se você fosse escolher um sistema desse daqui, ele estaria aí pelo 14, 15, por aí, mais ou menos. Né? Então o Brasil é um país que criou um certo horror a essas coisas. A própria repulsa que há aqui de qualquer percepção de elite. Então, se eu disser a palavra elite, nasce necessariamente uma má vontade, porque aqui todo mundo vê a elite como um privilégio. Então, é muito difícil falar para o brasileiro que o Johann Sebastian Bach é melhor do que o Antônio Carlos Jobim.
porque a tendência do brasileiro é achar que é tudo meio a mesma coisa, assim, não tem grande diferença. Na categoria de Gramsci, isso aí se chama senso comum. Você fica desfocado dentro do... Perder a noção das diferenças é um começo de você perder a noção. É uma palavra hermética que só compreende quem está envolvido, quem estudou por ela. Não, agora, por exemplo, quer ver uma situação que é de elite. Aqui na FIEP existe lá um conselho que só é franqueado para os doutorados. Né? Então, embora isso não mande nada na prática, né? Não é um conselho público. Agora, se eu fizesse um conselho público em que previamente só poderiam ir os doutorados, isso teria uma cara de oligarquia naquele plano, mas isso ninguém fará, né? Porque no dia seguinte você entra com uma ação dizendo que a lei, a isonomia foi desrespeitada e que não se pode criar um critério, por exemplo, essas leis de cotas, essas leis de cotas são discutíveis do ponto de vista da isonomia. Não é? Quer dizer, e começaram a cair agora, né? Começou a haver uma espécie de refluxo judiciário contra as cotas. É possível que esse negócio desmorone uma hora ou outra. Mas começou a haver um refluxo contra a lei das cotas, nesse momento. Mas ela pode ser julgada como sendo uma predisposição oligárquica. Embora também tenha que se decidir isso. Mas ela carimba quem é que tem direito de entrar. E esse direito não é um direito atingível, porque você não pode ser preto de propósito para você pegar a lei das cotas. Então, se você estabelece só os pretos é que têm acesso àquilo, você criou um limite. Um afrodescendente. Um afrodescendente, você criou um limite, né, à entrada. Porque esse limite não é o limite do vestibular, porque o vestibular é assim, só faz aqui para tirar uma tal. Mas qualquer um pode estudar e tirar. Agora, quando você diz que é só a preto que entra, o afrodescendente, você criou um limite oligárquico, de certo modo, porque você estabeleceu que ali há uma reserva e isso pode ser contestado do ponto de vista da isonomia. Então, no entanto, essa tendo em vista o caso, e que se trata de grandes grupos populacionais, não é, na verdade, um limite oligárquico, mas é um limite demagógico, porque vocês percebem nesse modelo aqui que há uma contrapartida do que está em cima com o que está embaixo. É como se isso aqui fosse espelho um do outro, e a verdade estivesse no meio, no 13, bem no meio da dobradura, e o que há de extremo da tirania, ou seja, o sujeito tem isso só para ele, corresponde a extremos de tirania popular que tem embaixo. É, no fundo, uma perversão de mesma natureza, porém de formas diferentes em cima e embaixo. Então, essa é a beleza desse esquema que vocês receberam aí. Não é isso? Vamos lá para o melhor governo? Você pode fazer com cores aqui. Pois é, poderia ser. É verdade, eu poderia melhorar um pouquinho. Não, melhorar não. Só para finalizar. Não, mas sério, seria, pelo menos esses 3 aí, vamos colocar aí com uma reticulazinha, pelo menos. Vamos dar uma. Muda os 6 ali, que é o pior tipo, né? O 6 é o pior tipo e o 18 também, né? Porque o 18 é uma tirania de fato da plebe, também é tirania. Então, no fundo, os dois extremos, quer dizer, o pedaço da tirania monárquica é igual à tirania popular. No fundo, todas as duas são tiranias. Do melhor governo, pessoal, vamos lá? Temos ainda aí 15 pagininhas para andar. Do melhor governo. Em toda a arte ou ciência que não se detém em qualquer dessas partes, mas abarca o conjunto, cabe considerar de um só golpe o que pertence a cada gênero. Por exemplo, na ginástica deve-se saber qual pode ser o exercício do corpo, para quem convém e qual o melhor. Necessariamente, o melhor convém a quem quer que tenha sido bem tratado pela natureza e dela tenha recebido as melhores disposições. Então tem uma ginástica, digamos assim, para aquele sujeito que é o mais excelente em capacidade física. Mas os outros que não têm a mesma pretensão devem ter níveis de ginástica adaptados para eles. Porque no fundo ele está querendo dizer é que não adianta você propor um governo perfeito para uma população, para uma polis que não é capaz de recebê-lo. É isso que ele está querendo dizer agora nesse capítulo. Do melhor governo, o melhor governo não é apenas o melhor para o padrão de melhor genérico, mas aquele mais adequado a todo mundo. Deve ser conveniente a todos e, sobretudo, ao maior número. Está vendo? Quer dizer, o governo deve ser conveniente ao maior número, não ao ideal, né? De resto,
Se a exata ciência e o hábito dos exercícios de palestra não são do gosto de todos, ao menos é preciso que o diretor do ginásio e o professor de exercícios, que pretendem formar os outros na matéria, tenham eles próprios uma boa instrução sobre eles. Essa frase aqui, esse cara que está muito confuso, significa o seguinte, né, interpretado em função dos outros. Quando alguém não quer ter a excelência absoluta do campeão, é preciso que os professores de ginástica tenham fórmulas intermediárias capazes de atender aqueles casos que não se quer o ideal, porque não se pode ter o ideal. Tá? Então, não dá para dar todo mundo um treinamento de um supercampeão olímpico. Então, para os outros, talvez dar 3 voltas na quadra seja bom, seja ótimo. Né? Não tenha que correr a maratona. É isso que ele está dizendo. Tá? O mesmo deve dizer-se da medicina, da arte de construir navios, de costurar roupas ou de qualquer outra arte. No que diz respeito à arte política, deve-se considerar não apenas qual é o melhor governo, aquele que se deve preferir quando nenhum obstáculo exterior se opõe, mas também aquele que convém a cada povo, pois nem todos são suscetíveis do melhor. Entendemos? Do mesmo modo que não dá para ter a mesma educação física para todo mundo. É isso. Relatividade do melhor governo. Cada povo recebeu da natureza certas disposições e a diferença dos caracteres é facilmente reconhecível se observar um dos mais famosos estados da Grécia e as diversas partes do mundo inteiro. Os povos que habitam as regiões frias, principalmente da Europa, são pessoas corajosas, mas de pouca inteligência e poucos talentos. Vivem melhor em liberdade, pouco civilizados, de resto, e incapazes de governar seus vizinhos. Então, aí você vê. Vamos aos alemães. Né? Falando mal dos alemães, dos suecos, tá? Eles são todos burral. Isso é a perspectiva de um grego há 2.500 anos, quando ele olhava para os alemães ainda não estavam nem no estágio do Asterix. Né? Eu acho que é essa a ideia aqui. Então, os gregos já tinham feito filosofia, já tinham descoberto a origem do mundo, já tinham feito a filosofia que até hoje é melhor do que nós fizemos, né? Já tinham um conjunto de saberes extraordinários, e os povos da Europa eram umas tribos assim, meio bárbaras. Né? Então, essa é a perspectiva do grego sobre o mundo em volta dele há 2.500 anos. É interessantíssimo como curiosidade, né, digamos, crônica, né, da época. Né? Os asiáticos, isso é os gregos asiáticos? Não, aqui é os asiáticos genericamente falando. Porque não está falando de japonês, hein? Está falando de persa também, que não é grego, está falando de aqueles povos em volta ali. Os asiáticos são mais inteligentes, mais próprios para as artes, mas nem um pouco corajosos, e por isso mesmo são sujeitados por quase todos, e estão sempre sob domínio de algum senhor. Está vendo? Nem com como é que é, ferocidade, veneno para todo mundo. Situados entre as duas regiões, os gregos também participam de ambas. Em sua maioria, têm espírito e coragem. Consequentemente, conservam sua liberdade e são muito civilizados. Poderiam mandar no mundo inteiro se formassem um só povo e tivessem um só governo. Olha, pressuposição imperialista grega. Tinha a ONU lá na época. Uma ONU. Ô língua, e o pessoal falou, 100 anos depois já estava, era tudo escravo do comando. Do primeiro do Felipe II, depois virou tudo escravo de romano. Né? Mas os romanos não são povos nórdicos, né? Os romanos são mais ao sul do que os gregos, né? na verdade. Né? Tá? Também é um povo mediterrâneo. Ou seja, demorou muito para que os bárbaros tomassem o poder. Né? Teoricamente, só no ano 800 que o Carlos Magno, que vem de uma tribo franca, né? Que é um franco, o Carlos Magno é franco. Mas isso é o quê? 350 anos antes de Jesus? Então depois... Jesus, na verdade. Depois vieram os romanos. Mas e qual é a influência dos romanos nessa época? Muito pequena. Muito pequena. Roma só cresce imperialisticamente com o Império Romano, que era mais ou menos na virada, um pouco antes de Jesus Cristo. Né? Na verdade, Deus calculou para dar Jesus Cristo bem aí, né? Porque Deus precisava do Império para transformar o cristianismo numa religião universal. E não ia jamais conseguir fazer isso com o judaísmo, que é uma religião sectária, pertence a um grupo fechado de pessoas. Então, Deus calculou para Jesus Cristo vir exatamente no momento que o Império Romano se expande.
que aí ele conseguia colocar o cristianismo, né, amarrar o trem do cristianismo numa estrela política que foi Roma. Essa foi o timing perfeito, né? Não é isso? Também de Deus não esperaríamos nada menos que isso. Bem bolado dele. Bem bolado. Pois é. No entanto, eles têm entre si as mesmas diferenças acima mencionadas, não tendo algum senão uma das duas qualidades e possuindo os outros a ambas numa justa proporção. Os gregos, portanto, aqui é um exercício de modéstia, finalmente. Né? Os gregos também tem alguns que não têm inteligência e outros não têm coragem. Alguns não têm nenhum dos dois. Né? Muito bem. É da inteligência e da coragem que depende a aptidão para a vida civil. Certamente, elas são necessárias para a instituição de um legislador que queira estabelecer o reinado da virtude. Não quer esquecer que o reinado da virtude é aquilo que ele quer fazer. Já que a vida na polis é obrigatória, a missão da polis é produzir o ensinamento da virtude. E é por isso que ele está sempre com essa meta. No fundo, todo o sistema político que ele propõe é para atingir isso. Traçando o caráter dos guardas cívicos de sua república, alguns pretendem que eles sejam mansos para com as pessoas conhecidas e rudes para com os desconhecidos. Guardas cívicos parece uma coisa estranha, mas é o guarda da porta da cidade, né? Quer dizer, a guarda da cidade. Essa pessoa que propõe, alguns propõem, é o Platão. Tá? Nesse caso aqui é o Platão, que propõe na República que os guardiões da cidade sejam benevolentes para com os habitantes e sejam hostis. A expressão em Platão é hostil. Hostil para com os desconhecidos. O Aristóteles não concorda. Tá? Ele tem diversos pontos de discordância com Platão. O coração é, de fato, a faculdade da alma, de que procede a benevolência pela qual nós amamos. Quando, porém, ele se crê desprezado, o coração, né? Desprezado, irrita-se mais contra as pessoas que são conhecidas e com as quais convive do que contra os desconhecidos. Quer dizer, a maior probabilidade de hostilidade para aqueles que você conhece do que aqueles que são estrangeiros. Dirigindo-se aos seus, o poeta Aquíloco invectiva contra os seus amigos, de que tinham motivos para se queixar. Ó meu coração, não é um amigo que te ultraja? Quer dizer, o traje por um amigo é pior, é mais revoltante do que o traje de um desconhecido. Em todos os homens procedem do coração o mando e a liberdade. Mando é comando, né? Esse sentido de comando. É imperioso e indomável. Assim, não é verdade que se deva ser rude para com os desconhecidos, não se deva ser para com ninguém. E as pessoas de coração não o são por sua natureza, a menos que sejam ultrajadas. Por isso, elas sentem mais os citados arroubos contra os seus desconhecidos quando eles recebem alguma ofensa. Há uma boa razão para isso. Não apenas se veem frustradas pelo bem que esperavam deles, mas também pelos danos. Aí tem origem os provérbios. Um ódio fraternal é o mais implacável. Quem amava em excesso pode odiar desmedidamente. Isso que ele quer dizer é que quando você é ultrajado por um amigo, além do ultraje tem a traição. Então são uma duplicação do ódio. É isso que nessa escrita canhesta está escrito aqui, esse sentido. Eis aproximadamente quanto à formação de um Estado, as condições requeridas em sua matéria, isto é, quanto às pessoas, o número e o caráter, quanto ao lugar, a grandeza e a qualidade. Dizemos aproximadamente, pois não se deve buscar nas coisas sensíveis a mesma precisão das coisas que estão no âmbito da inteligência. E aqui tem um problemão, porque o sentido, nas outras duas tradições, está dito exatamente o contrário, mas é exatamente o contrário mesmo. Nas outras duas tradições diz assim, que não se deve buscar nas coisas da inteligência a mesma precisão que se acha nas coisas dos sentidos. E eu acho que essa aqui é de fato a interpretação certa, a tradução certa, porque os sentidos são, digamos assim, claro, por exemplo, você olha para uma coisa, sabe o que aquela coisa é. Agora a inteligência precisa estabelecer hipóteses. Então a inteligência, ou aquilo que é, digamos, assunto de memória, é menos precisa, é mais imprecisa do que aquilo que você percebe pelos sentidos, que parece ser assim, completo, né? Holisticamente presente.
Então, a minha impressão é que nós devemos aceitar aqui as outras duas traduções e inverter a frase, porque aqui foi traduzido ao contrário. Não sei se foi erro do tradutor brasileiro ou se foi erro do tradutor francês, mas o que está nas outras é exatamente o contrário do que está aqui. Então, para vocês verem aqui, ó, livro 8, capítulo 7. Livro 7, capítulo 7, perdão. Então, aqui no livro 7, capítulo 7, que é a origem do que está traduzido aqui, né? Então, livro 7, capítulo 7, diz assim, ó. Livro 7, capítulo 6, perdão, tá? Livro 7, capítulo 6, eu estou olhando no lugar errado. Então diz assim, ó, eu vou ler para vocês o que está aqui na tradução do Cury. Assim, definimos praticamente o número adequado e as qualidades naturais dos cidadãos e a extensão desejável e a natureza do território da cidade. Não devemos buscar discussões teóricas, vou repetir, ó, não devemos buscar discussões teóricas a mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. Não é o contrário? A tradução inglesa é exatamente como essa do Cury. Então aqui houve uma inversão dos dois termos. Está errado, tá? Essa última linha aqui está errada, tá? Houve uma inversão. E não devemos buscar discussões teóricas? A mesma precisão, agora eu já saí aqui do... não, eu procuro de novo, peraí. Livro 7, capítulo 6. Livro 7, capítulo 6. Capítulo onde é que eu estou, o equivalente ao que está aí, né? Está nos documentos originais, no livro 7, capítulo 6. Então vamos lá. Capítulo 6. Então diz assim, não devemos buscar em discussões teóricas a mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. O contrário, né? A tradução inglesa também está assim como está aqui. A mesma exatidão resultante dos fatos percebidos pelos sentidos. Invertido, tá? Quem inverteu quem foi? O tradutor brasileiro? Foi o tradutor francês? Não sabemos. Como há dois testemunhos, né? Dois tradutores independentes que fazem o contrário, vamos ficar com eles, né? O bom senso manda a gente obedecer, né? 2-1, tal. Continuamos? Só uma pergunta. Aí ele está dizendo que a alma seria superior ao espírito? Não, é que a percepção do mundo sensível é uma percepção mais clara, mais completa, né, quando você percebe que está chovendo, por exemplo, do que quando você debate teoricamente as coisas, porque a discussão teórica das coisas é sempre uma discussão condicional, é uma especulação. Né? Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, que não se deve ensinar filosofia para criança, estou dizendo o seguinte, que criança, antes de ter uma capacidade especulativa, tem que ter uma capacidade de perceber a vida positivamente, no sentido dos fenômenos da vida real concreta. Então, o mundo concreto, o mundo das coisas físicas, é um mundo muito mais claro, muito mais definido do que o mundo da especulação. A especulação é uma espécie de tentativa de entender. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, por isso é que está errado como está traduzido aqui no nosso livro, está certo como os outros dois tradutores fizeram. A melhoria do regime estabelecido. O legislador e o bom político não devem ignorar nem o governo que seja melhor em si, nem o que as circunstâncias permitem ou exigem.
nem finalmente qual é o mérito daquele que é submetido ao seu exame. Agora, nesse caso, ignorar está certo, né? Esse é o sentido certo da palavra ignorar. Quando lhes propõe examinar uma Constituição já redigida, é preciso que considerem como ela pode existir desde a origem e como, depois de seu estabelecimento, ela poderá conservar-se por longo tempo. Se, por exemplo, é verdade que o Estado a que a destina não é dos mais bem constituídos, se carece do necessário, se não sabe tirar proveito de suas vantagens ou se tem outros defeitos. É preciso, sobretudo, que conheçam a melhor forma de governo que possa convir a todo o Estado, o que escreveu a maioria dos autores, o que disseram de bom e os erros de alguma importância em que caíram, pois não é suficiente conhecer a melhor forma. É preciso ver em cada caso particular qual é aquela que é possível estabelecer, qual é a mais fácil e a mais comum nos Estados existentes. Vemos hoje que alguns procuram unicamente a forma mais perfeita, sem se preocuparem com os grandes custos de que ela precisará. Outros preferem ela a uma mais comum, Preferem ela, né? Cá entre nós. Né? Preferem-na, né? Preferem-na. Por favor, né? Preferem-na. Ela é objeto direto, portanto, em português declina-se o pronome, né? O pronome declina-se. Preferem-na. Subvertem todas as que existem e louvam acima de tudo a da Lacedemônia, ou qualquer outra. Da Lacedemônia é Esparta, né? Parece-nos que se deveriam introduzir constituições novas apenas na medida em que os povos, após um exame ponderado dos seus meios e de sua situação, puderem e quiserem recebê-las de comum acordo. Corrigir a que existe não é menos incômodo do que instituir outras, assim como é tão difícil perder quanto contrair hábitos. De fato, né? É difícil contrair hábitos e bem difícil de perdê-los também. Então, ele está dizendo que não é para ficar trocando Constituição o tempo todo, porque você acostuma as pessoas, demora um tempão para acostumar, depois o pessoal está acostumado, demora um tempão para se acostumar. Os legisladores estão lendo isso, né? Pois é. Veja, o Brasil teve uma Constituição só durante o Império, que durou de 1824 a 1889. Depois... 27. É o quê? 27, 24. Não, depois teve a Primeira da República, que é de 1891, se não me engano, 91, né? Que foi até a Constituição de 32, 34 do Getúlio. Depois de 34 teve logo em seguida outra, 37, que é a polaca, né? A Constituição polaca em 37. Depois da 37 ela durou até 67. Não, teve a 46, isso, Estado Novo. Depois teve a de 67, que foi a dos militares, depois a de 89. Que tal? Já está com 50 e 89, essa 78, né? 78, essa atual, né? Então vocês veem que bagunça que é uma coisa dessa, né? Um homem de Estado deve, sem dúvida, além do que já dissemos, saber remediar os vícios do governo. Ora, como pode conseguir isso se ignorar quantas espécies de governo existem? Nossos atuais políticos, por exemplo, só conhecem uma espécie de democracia e de oligarquia. Trata-se, como vimos, de um erro, pois existem várias. Portanto, não se devem ignorar suas diferenças, seu número, nem de quantas maneiras elas se combinam. Além disso, deve-se saber quais são as boas leis e quais convêm a cada forma de governo. Com efeito, as leis devem ajustar-se à Constituição e não a Constituição às leis. A Constituição é a ordem ou distribuição dos poderes que existem no Estado, isto é, a maneira como eles são divididos, a sede da soberania e o fim a que se propõe a sociedade civil. As leis não são a mesma coisa que os antigos fundadores. As leis não são a mesma coisa que os artigos fundamentais da Constituição. Elas servem apenas de regra para os magistrados no exercício do governo e também para conter os refratários. Os refratários à lei, né? À Constituição. Donde se segue que as mesmas leis não podem convir a todas as oligarquias,
nem a todas as democracias. Portanto, se esses governos são de várias espécies, é essencial conhecer suas diferenças, para com elas combinar a legislação. E aí, continuamos, Fábio? Dificuldades de atribuição da soberania. A principal dificuldade consiste em saber a quem deve caber o exercício da soberania: à massa, aos ricos, aos homens de bem, ao homem mais eminente quanto ao mérito, ou será preferível um monarca absoluto? Tudo isso apresenta graves inconvenientes. Vocês compreendem que essas mesmas coisas ele já andou discutindo antes sob outras formas. Isso é assim porque esse livro aqui, chamado A Política, é uma junção de 4, 5 livros independentes que foram juntados aí pelos compiladores, basicamente aquele Andrônico que fez essa edição básica aqui. Tá? Que é daqui não, né? Daqui, né? E esse aqui já é uma segunda edição, mas esse aqui já é uma edição de alguém que não é Aristóteles. Então ele vai e volta, e nessa edição aqui, aí já houve alguma organização das duplicidades. Então imagine quanto mais não tem nesse livro aqui, tá? Muito mais do que tem aqui. Então ele está novamente discutindo a quem deve usar o poder, né? Mas no fundo nós já sabemos mais ou menos o que ele pensa, mas vamos ouvir se não tem alguma coisa nova aqui. Se por serem superiores em número, aprouver aos pobres dividir os bens dos ricos, não será isso uma injustiça? As pessoas pensam que democracia é isso, né? As pessoas pensam que democracia é a vontade da maioria. Então, se a maioria determinar que a outra minoria deve ser morta, isso parece às pessoas um ato de democracia, quando é uma barbaridade. Então, não se compreende aqui, porque não se tem cultura de democracia, porque a cultura da democracia, como tem nos Estados Unidos, depende de um povo minimamente instruído. Como nós não temos isso, então toda vez que tem uma eleição, é como se fosse possível fazer tábula rasa de todos os princípios e valores nacionais. Não é? Então, todo mundo, não, agora vale tudo, porque agora é um novo governo. Então, o Brasil não tem capacidade pessoal, né, popular, de ter democracia no sentido representativo americano. Essa aqui é a verdade, pura e simples. Porque nós não temos as escolas ensinando civismo. Se as escolas tivessem ensinando civismo, então, pelos exemplos, né, não é para dar aula de moral e cívica, porque não pega, mas pelos exemplos, né, se as escolas estivessem lendo os melhores exemplos, então você podia ter um sistema político que independe, porque o povo não faz errado. Então, a Constituição americana é uma página e meia. Por que só tem uma página e meia? Porque a cultura política americana resolve o resto. Como aqui nós não temos, nós temos que escrever tudo quanto é minúcia. A nossa Constituição tem 40 páginas, sei lá quanto mais, né? Sei lá, tem uma enorme... Quantos? 246. Então, é isso assim, porque nós não temos... mais disposições transitórias. Mais do que menos. Né? Então, aí você tem uma enormidade de coisa, porque tem que ficar regulando tudo. Né? Quando, na verdade, a Constituição seria apenas linhas gerais que são sustentadas fundamentalmente pela cultura média do povo. É isso que ele está dizendo aqui, quer dizer, não tem cabimento chamar de democracia que a maioria seja tirânica. Não pode ser assim, quer dizer, é a autodestruição do processo. E se for preciso considerar justo todo decreto que emana de tal soberano, o que se qualificará de extrema iniquidade? Da mesma forma, se na totalidade dos habitantes a maioria decide usurpar os pertences da parte menos numerosa, isto não equivale a desagregar a sociedade? Ora, sendo a justiça o principal bem do Estado, não é possível que ela absorva. E é por essa razão que o teatro grego existe para formar o estadista, porque o estadista precisa ser maior do que as leis, para que ele possa manter as leis justas. Esse é o sentido do teatro grego, formação do estadista. Todo teatro grego, trágico, né? Trágico é a formação de estadista. Todo. Ela não tolera tal roubo. Não é possível que decretos tão injustos tenham valor de lei. O mesmo pode ser dito das ações de um tirano. Sendo superior pela força, ele constrange os seus súditos, assim como a multidão aos ricos. Será justo que algumas pessoas dominem em pequeno número, por serem mais ricas? E se roubarem ao povo os seus pertences, não será mesmo injustiça? Se perdoar a um, por que não perdoar a outro?
Tudo isso é igualmente possível. Mas apenas os nobres devem governar e possuir toda a autoridade? Se for assim, todos os outros cidadãos permanecerão sem participar dos cargos públicos, pois chamam-se cargos públicos as magistraturas, e uma vez que as mesmas pessoas governam constantemente, todo o resto será eliminado. Será preferível que só haja um governante e que seja o mais virtuoso? Isto é ainda mais oligárquico e proporciona um número ainda maior de excluídos. Dir-se-á, talvez, que cabe à lei dominar e que não se pode agir de pior maneira do que substituindo-a pela vontade de um homem, sujeito como os demais às suas paixões. Mas se a própria lei for ditada pelo espírito de oligarquia ou de democracia, de que nos servirá para elucidar a questão proposta? Haverá sempre os mesmos inconvenientes. Ele está sempre tentando fazer a defesa do modelo aristocrático que ele defende, que é a da junção da participação com a aristocracia e com a oligarquia. Então são todas perguntas retóricas, né? E pensar, né, Munir, que a Marilena Chauí chama Aristóteles de o pensador das elites gregas. Pois é. Atribui esse verbo a ele, né? Acho que ela não leu nem isso aqui, então. Ela leu o dos Spinoza para frente, né? Aparentemente, né? Crítica das monarquias, deixamos quem um pouquinho à frente, tá? Crítica das monarquias. Das três irrepreensíveis formas de governo, monarquia, aristocracia e politeia, né? a melhor é necessariamente a que é administrada pelos melhores funcionários. Tais são aqueles que à sua frente têm um homem entre todos, ou toda uma raça, ou certo número de pessoas eminentes quanto à virtude. Estes capazes de comandar, aqueles dispostos à obediência, para levar conjuntamente a vida mais desejada. Qual é a melhor situação? Quando os melhores funcionários dirigem o melhor povo, né? Dirige o povo mais disposto a fazer certo. Essa é o ideal. Muito bem. Continuamos. Sabe-se que na aristocracia as virtudes do homem são bem as mesmas do bom cidadão. Agora entendi bem, né? É evidente que os mesmos meios melhoram os particulares e os estados. Há uma enorme afinidade entre a monarquia e a aristocracia, que elas têm quase a mesma disciplina e os mesmos costumes, e seus chefes não precisam de educação diferente do que a que forma um homem virtuoso. Vamos ler a nota 31, que é importante. A extrema brevidade das explicações sobre a aristocracia. A aristocracia pura, né? Aquela do governo dos melhores. Não a aristocracia misturada, não aquela aristocracia chamada república, que é a mistura da democracia com a oligarquia, né? Essa é a pura. A extrema brevidade das explicações sobre a aristocracia deve-se, por certo, ao fato de que Aristóteles, ao mesmo tempo em que julga excelente este governo, não descobre em parte alguma em sua pureza. No capítulo seguinte, vai relacioná-lo na prática com a oligarquia e considerá-lo uma forma de república. E vai evoluir então para a forma mista, né? Tá certo? Pensa confirmar o modelo aristotélico. A monarquia é, na nossa opinião, um dos melhores regimes. Contudo, é preciso examinar se é preferível para um país e para um povo que queiram ser bem governados ter ou não um rei. Se não há um sistema mais interessante ou se a monarquia, sendo boa para uns, não seria má para os outros. Vimos nas diversas formas de governo, no capítulo anterior, tá? Esse está escrito na nota. Que praticamente só se devem considerar duas espécies de monarquia. Aquela em que só um comanda, como o senhor de tudo, onde o regime é uma administração, por assim dizer, familiar de um povo ou de um estado, ou a que vigora na Lacedemônia. Que é aquela monarquia chamada generalato vitalício. Assim, o exame do valor da monarquia se reduz a esses dois pontos. Se é bom que um só homem seja o senhor de todos. Outro, se é ou não vantajoso para um Estado ter um general perpétuo escolhido ou na mesma raça, ou alternadamente em partes. A mesma família, portanto, tá? Que é o sistema espartano. Esse raça está no sentido de família? Família. Esta segunda questão
relativa ao comando militar pertence mais à legislação do que à constituição de um Estado, pois essa dignidade pode existir em todas as formas de governo. Deixemos-la de lado, portanto, detendo-nos na monarquia propriamente dita, que é uma das 3 formas legítimas, percorramos as dificuldades que se podem encontrar nela. Agora ele vai fazer toda a consideração de por que a monarquia não é o melhor modelo que ele gostaria, que ele está sugerindo, né? Ele vai explicar os defeitos da monarquia. Então vamos lá. A superioridade da lei. Trataremos agora da questão do monarca absoluto, que tudo decide conforme a sua vontade, pois o que chamamos monarquia limitada não representa, como acabamos de lembrar, uma forma particular de governo, podendo o comando perpétuo dos exércitos ocorrer em qualquer república, mesmo na democracia, assim como na aristocracia. Com efeito, a maioria confia a um só autoridade de governo, como em Epidauro e em Oponte, onde ela é ainda mais restrita. São 2 exemplos que ele estudou, né? Duas cidades que ele estudou. A chamada monarquia absoluta é aquela em que o rei faz tudo conforme a sua vontade e a seu bel prazer. Ora, alguns acham que não é natural que numa cidade composta de pessoas semelhantes, apenas um seja senhor de todos os cidadãos. Entre semelhantes por natureza, o direito, dizem eles, e a posição social devem ser os mesmos. Assim, como seria pouco saudável que pessoas desiguais tivessem a mesma quantidade de alimento, ou como seria ridículo que vestissem roupas do mesmo tamanho, assim também, quanto às magistraturas, não seria justo que os iguais participassem delas de forma desigual. Não deve haver para todos, senão uma mesma medida de mando e de sujeição, e cada qual deve ter a sua vez. Isto decorre da ordem essencial das coisas e, por conseguinte, é uma lei eterna, a qual é preferível obedecer do que ter que sujeitar-se a um cidadão qualquer. Então, está dizendo que a monarquia é essencialmente injusta. Tá? Isso que o Aristóteles está argumentando aqui. Pela mesma razão, se é preferível confiar o governo a um certo número de homens. Estes devem ser escolhidos apenas como guardiães e ministros das leis, pois não se pode passar sem magistrados, mas que haja um só magistrado. Sendo todos os cidadãos semelhantes, é o que essas mesmas pessoas consideram justo. Quer dizer, é preferível ser governado por um melhor homem ou pelas melhores leis? É essa a pergunta, no fundo, que ele está fazendo. Tá? Se você acha que é o melhor homem, então você tem um defensor natural da monarquia. Da monarquia com poder, né? Não da monarquia moderna. Se você acha que é pelas melhores leis, então você é o defensor natural da república. Por isso que esse esquema aqui considera esses 2 campos, porque eles estão, de alguma maneira, em contradição. Ah, então aqui basicamente a ideia do melhor homem, aqui é das leis. Mas vamos ver como é que ele resolve esse problema aqui. Quanto ao que a lei parece não poder determinar, ninguém que não for orientado por ela pode vangloriar-se de enxergar mais claro. Quando, porém, ela exprime claramente sua intenção e entrega a retidão dos magistrados ao julgamento do restante, permite-lhes até suprir como julgarem melhor o seu silêncio, se encontrarem algo melhor do que o que ela ordenou. Querer que o Espírito comande equivale a querer que o comando pertença a Deus e às leis. Entregá-lo ao homem e associá-lo ao animal irracional. Então, se as leis são boas, se você deixa que o Espírito das leis comande, você está pensando num governo alto. Se você está entregando o poder todo para os homens, você está correndo o risco de ter como decisor alguém que é sujeito a paixões, a emoções, a vinganças, a coisas assim. Então ele está novamente defendendo a ideia de que a lei é melhor do que governar pela lei é melhor do que a lei que governar pelo indivíduo. Porque a monarquia, mesmo que tenha lei, sempre tem um poder maior do que no individual, né, maior do que os outros sistemas. Com efeito, a paixão transforma todos os homens em irracionais. A animosidade, principalmente, torna cegos os altos funcionários, até mesmo os mais íntegros. A lei, pelo contrário, é o espírito desembaraçado de qualquer paixão. Citaram sem muito cabimento o exemplo das artes. Artes aqui por ciências práticas, tá? Arte no sentido de prática, arte do carpinteiro, do marceneiro e tal, do médico. Especialmente da medicina, acrescentando
que na prática não se devem consultar os preceitos escritos e que é preferível confiar nos profissionais que têm experiência. Quem diz que a lei não interessa, acha que mais importante do que está no livro do médico é a experiência do médico, do propriamente médico. Então, estão dizendo que isso ajuda a respaldar a ideia de que a Constituição não é tão importante, o que a lei, né? O que é muito mais importante é a experiência e a qualidade do rei, comparando o rei com o médico. Ele não vai concordar, quer ver? Os médicos não fazem por amor ao doente nada contrário à razão. Sua primeira preocupação é curá-lo. Feito isso, recebem seus honorários e se retiram, ao passo que aqueles que estão à frente do governo fazem muitas coisas por ódio ou por favor. Então, diz que não pode comparar, porque o médico não tem uma atitude de possível ofensa ao cliente, porque o médico está tentando salvá-lo. E o governante não, porque o governante tem seus inimigos, seus desafetos. Portanto, não dá para usar essa comparação para justificar a menor importância da lei. Mas se se suspeitasse que solicitados por inimigos os médicos matassem por dinheiro, não se hesitaria em preferir encontrar a cura dos livros. Então, quer dizer, se você acha que o médico é um criminoso, então você vai para o livro, tá? Eu corto lá. O que também causa certa prevenção contra os médicos é que eles próprios desconfiam de suas luzes quando estão doentes e recorrem a seus colegas. Tá vendo? Veja, ele era filho de médico, né? Então ele deve saber isso de experiência própria aqui. Então deu uma alfinetada aqui nos médicos. Também os professores de esgrima recorrem a seus outros mestres de sua profissão quando querem exercitar-se, por não ser possível distinguir a verdade através de suas prevenções e não quererem ser juízes de seus próprios casos. É claro que aqueles que só buscam a justiça procuram um mediador entre os dois adversários. Ora, este mediador é a lei. Aliás, faz-se necessária uma distinção entre as leis. Aquelas que estão impressas nos costumes dos povos têm uma autoridade bem maior e uma importância bem diferente das que estão escritas. Se a intuição do chefe de Estado for mais segura do que estas últimas, não será mais do que os costumes. É por isso que a Constituição americana só tem 15 itens, porque o resto é consensual. A Constituição inglesa não está escrita, porque há um consenso sobre aqueles princípios todos. E só um país que não tem a menor ideia de nada é que tem que escrever tudo e fazer 600 itens. Aí a nossa Constituição é apenas um reflexo da nossa primariedade, nosso primitivismo político. Quer dizer, a falta de tecido cívico. Se você não tem tecido cívico, você é obrigado a orientar tudo quanto é coisa. Né? Então, quando for ao banheiro, por favor, você tem que fechar a torneira. Entendeu? Coisas do gênero assim. Quando isso jamais se põe em papel nenhum, isso faz parte da educação. Né? Aí nós colocamos essas coisas na Constituição, coisas equivalentes na Constituição. É isso que ele está dizendo aqui, que é a lei consuetudinária, quer dizer, a lei que é do conjunto de costumes de um certo país, é muito mais poderosa do que a lei escrita num pedaço de papel. Consuetudinária, né? Consuetudinária quer dizer de costume, né? Acrescente-se a isto que não é fácil que um só homem baste para a inspeção de tantas coisas. Ele precisa de vários magistrados sob suas ordens. Que importa, pois, que estes sejam designados desde o princípio ou que ele próprio os proveja depois? De resto, se, como já dissemos, um homem virtuoso é digno de governar pela superioridade de seu mérito, com mais forte razão, como nomeado. Dois bravos companheiros, quando caminham juntos. É isto também que faz com que Agamenone deseja ter 10 conselheiros sábios como Nestor. O Agamenone é o chefe das tropas gregas no cerco de Troia. Nestor é um sábio que é um conselheiro pessoal dele e gostaria de ter mais. E no fundo o que ele está dizendo é que a sabedoria, né, é mais importante do que a lei. Mas a lei tem que existir, mas ela tem que ser baseada em alguma sabedoria. Ainda hoje, temos magistrados autorizados a arbitrar como juízes em certas matérias, sobre os casos não previstos pela lei.
já que não é possível que ela governe ou julgue perfeitamente. Pois, no que ela pode definir, não resta dúvida de que se deva ceder à sua autoridade. Existem, porém, coisas que podem constar de suas disposições e outras que não. É isto que faz com que se hesite e que se questione sobre se é preferível ser governado por excelentes leis ou por um homem excelente. Como não é possível fazer leis sobre casos particulares, é preciso que o homem as supra. Ninguém diz o contrário. Mas será um só ou serão vários? Por melhor que julgue o magistrado guiado pela lei, seria estranho que um homem que só tem 2 olhos, 2 orelhas, 2 pés e 2 mãos, visse ou visse e decidisse melhor do que vários que têm cada qual o mesmo número de órgãos. Atualmente, mesmo os príncipes que detêm sozinhos as rédeas do governo, multiplicam seus olhos, suas mãos e seus pés, confiando a seus favoritos uma parte dos negócios do Estado. Se estes não forem bem intencionados para com ele, servi-lo-ão mal. Se forem seus amigos, sê-lo-ão também seu Estado. A amizade supõe igualdade e semelhança. Portanto, se os considera dignos de governar consigo, reconhece que o governo pertence igualmente aos iguais e semelhantes. Em suma, tudo se resume em saber se é mais vantajoso para o Estado ser governado por um homem muito eminente quanto às virtudes ou por leis de excelência. E qual é a opinião dele? É que o Estado deve ser governado por leis de excelência. Não tem a menor dúvida disso. Mais uma defesa do modelo de Estado que ele propõe, que é a democracia dirigida por um conjunto de regras que não podem ser transpostas. Quer dizer, ele não gosta da monarquia e nem da democracia liberta. Ele é adepto de um sistema no meio, que é a linha 13, que é isso. Vamos até então dar mais um pouquinho. Ler a nota? Ler a nota, está anotado aqui. Ler a nota. Ao passo que Platão preferia restringir-se quanto ao governo dos Estados, a uma autoridade real e a um poder pessoal, ao poder exercido de fato pelo rei paternal, enquanto dispensava de bom grado uma Constituição, isto é, uma fórmula fixada em leis, pois a lei, dizia ele, devia ser a ação viva do chefe. Aristóteles, pelo contrário, retira do príncipe a soberania para dá-la à lei. A superioridade desta última provém de seu caráter impassível, sobretudo de sua generalidade, que ele compara à fórmula científica, imobilizando assim as ações humanas particulares em sua representação geral. Portanto, o ideal político é uma lei e não mais uma autoridade, assim como o ideal metafísico é uma forma, mais um pensamento do que uma causa geradora. Então ele está anotando aqui que é uma diferença central entre Platão e Aristóteles, porque como o modelo platônico da República é o modelo dirigido pelo rei filósofo, o que é o rei filósofo? É o sujeito que detém ao mesmo tempo o poder espiritual e o poder temporal, mas numa base exclusivista, porque é diferente você dizer que não há conflito espiritual e temporal, porque as coisas se confundem. Mas no caso do rei filósofo não é assim, porque o rei filósofo é um sujeito que governa monarquicamente a sociedade, porque ele tem os 2 treinamentos ao mesmo tempo. Como ele é o único que entendeu alguma coisa, porque ele é o rei filósofo, então para Platão a ação desse homem é suficientemente boa, independente de leis que possam organizar o mundo. Então, quando você olha para 2000 anos depois, quem é que acabou influenciando mais o mundo? Foi Aristóteles do que Platão, né? O modelo de Platão, de Estado de Platão, é completamente impossível. Tanto é que ele tentou implantá-lo 3 vezes com enorme insucesso. Então, o Aristóteles não acredita no personalismo do governante, mas manda botar o governante debaixo da lei, porque são as melhores leis que garantem o melhor governo, em última análise. Não dependem mais dos governantes, passam a depender apenas delas. Essa é uma diferença importante entre os dois que a nota acabou de nos contar. Aqueles que preferem o governo monárquico se baseiam no fato de que as leis, sendo concebidas em termos gerais, não poderiam dar conta dos casos particulares. Consideram uma loucura, em qualquer arte, que um homem procure nos livros que deve ordenar. No Egito, os médicos só têm permissão de purgar seus doentes após o 4º dia. Se o fizerem antes, é por sua própria conta e risco. Purgar aqui no sentido de mudar o tratamento.
Então, o sujeito começou o tratamento, não tem direito de mudar se o seu cliente morrer antes de 4 dias, né? Se fizer morrer, o médico é responsabilizado. Então, isso é apenas um apoio para quem acha que no livro não está a solução. A solução está no homem, e não no livro, não na lei. Pela mesma razão, não pode haver Estado perfeitamente governado quando se está limitado a governar de acordo com o texto da lei. Ele está dizendo todos os argumentos de quem é a favor do monarca e não da lei. Não que não se devam conhecer os princípios gerais e as regras. Um guia desapaixonado é sempre mais seguro do que aquele em que as paixões são inatas. Ora, a lei não tem paixões. O espírito humano, pelo contrário, está naturalmente sujeito a elas. Mas não é menos verdade que os casos particulares são melhor acertados pelos homens do que pela lei. Portanto, é preciso que ele preencha seu silêncio ou ignore a totalidade do povo. Entre nós, é o povo que toma conhecimento dos negócios, até mesmo dos particulares. Delibera sobre eles e os julga. Um homem, qualquer que seja ele, comparado à multidão, deve provavelmente valer menos. Ora, o Estado é formado pela multidão. A cidade, né? Aqui nesse caso, a cidade é formada pela multidão. Suas assembleias se parecem com aqueles banquetes a que vários trazem suas contribuições e sempre superam qualquer mesa particular. Da mesma forma, em muitas coisas, a multidão julga melhor do que um particular, qualquer que seja ele. Além disso, ela é menos fácil de se corromper, sendo semelhante à água, que quanto mais é abundante, menos está sujeito à corrupção. Quando um juiz se deixa levar pela cólera ou por qualquer outra paixão, sua sentença recebe necessariamente a marca disso. Numa multidão, é difícil que todos os espíritos sejam coléricos ou suspeitos de erros. Suponhamos, pois, um povo composto de pessoas livres que respeitam a lei e a seguem em todos os casos, salvo os que escapam à sua previdência. Ou, se este povo não é fácil de encontrar, suponhamos pelo menos vários homens de bem e bons cidadãos. Não serão eles mais difíceis de se corromper do que um só, sendo todos pessoas de bem e tendo a vantagem do número? Pois deve-se supor ao seu lado uma maioria certa. Se argumentarem que um só não é sedicioso, mas vários podem ser, responderei que as pessoas de bem também são uma só pela unidade do espírito. Portanto, que se junte ao poder de comandar, o de executar. Quer eles sejam separados, a aristocracia, que é o governo de várias pessoas de bem, é preferível para todo Estado a monarquia, que é o governo de um só. Todo o problema está em encontrá-los. Missão impossível. Portanto, como não é possível você ter a garantia de que sempre terá os melhores comandantes, porque os melhores morrem, os melhores são substituídos por piores, então o Aristóteles insistiu nesse último canto, criticando a monarquia, dizendo que a monarquia ela tende a não se submeter à lei, porque a monarquia tende a ser absolutista. Ele explica, olha, no fundo só tem duas monarquias que têm sentido. A absolutista, aquela em que a lei é feita pelo próprio governante, né? E essa monarquia absolutista tende a subordinar a lei à pessoa. Como a pessoa não pode ser encontrada sempre da melhor maneira, então esse sistema é inferior ao sistema garantido pela lei, e é por isso que o Aristóteles acha que é melhor sermos governados pelas melhores leis do que pelas melhores pessoas, a não ser que nós conseguíssemos achá-las, coisa que ele não sabe como fazer. Portanto, ele termina isso dizendo que o problema está em encontrar as melhores pessoas. Por isso que ele não acredita na prática numa aristocracia pura, que ela é impossível de ser encontrada concretamente. Por isso a gente foi um pouquinho a menos do que tinha planejado, mas quase nada menos. E nós continuamos amanhã, então, nesse mesmo bate-local, para tentarmos, então, para a crítica à República. Ele fala agora uma crítica para cada modelo. Tá? Então, vamos lá. Até amanhã. Nos encontramos. Uma pergunta rápida aqui. Eu vi um livro lá em casa, A Ética. Eu não sei se essa ética é Nicômanos, que só está intitulado Ética. Do Aristóteles? É. 99% disso é Nicômanos. Porque a outra ética dificilmente aparece, porque considera-se a outra como sendo
uma versão anterior do Nicômaco, ela não tem, na verdade, muita diferença. Eu vi ali na sua lista que está... É por isso que nunca se encontra... É uma edição da de Ouro, não deve ser boa a tradução. Né? Olha, tem uma tradução da época Nicômaco, que é do Arda Gamakuri, que é ótimo. Agora, essa aí tem que ver quem é lá. Provavelmente é esse Nestor Xavier, qual aí. É ruim? Não sei. Tá? Eu comprei um livro aquele livro era do Alexandre. É um livro bem sério, de 1956. Mas não, faz tempo que você, né? O todo é a parte. Beyond Physics. Deram só no português, o nome em inglês é Beyond Physics, além da física. Tá? Oi, tudo bem? Onde você está? Às 11 às 10 ou às 11 às 11? Como assim? Agora são Cada dia que eu venho, 10 está para cada 11. vez mais trabalho.